Olá, um bom dia para você. Estamos hoje no domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito atual do nosso dia a dia, que nós vivemos todos os dias, e tem como título o drama das crises pessoais. Nós estamos vivendo realmente em um mundo de crise, né? Temos crise econômica, crise financeira, crise moral, crise familiar. Estamos vivendo debaixo dessa atmosfera. E precisamos, com certeza, desenvolver essa comunhão com o nosso Deus, para superar, para saber lidar com esses momentos de crise e não nos desesperarmos. Isso é muito importante, porque nós temos um Deus forte que está com a sua mão estendida para nós e Ele vai nos ajudar nesses tempos de crise, não tenha dúvida disso. Veja o que nós lemos em Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão que Isaías teve nesse momento da morte do rei Uzias foi há 700 anos antes de Cristo. Então nós vemos que as crises vêm desde a antiguidade. E pelo nosso conhecimento da história, nós vemos que de uma forma cíclica, o mundo está sempre passando em crises. Tivemos outras pandemias em séculos passados, tivemos a depressão de 29 nos Estados Unidos, que levou o país realmente a uma situação muito grave economicamente e financeiramente. Tivemos as guerras que ceifaram muitas vidas dos pais de família, e deixaram as famílias em crise, porque foi tirado ali um pilar importante da família, que é o homem. Então, nós sempre estamos tendo que lidar com crises. E a melhor forma que lidar é estar sempre nos aproximando de Deus, para que Ele traga a sua sabedoria, a visão que Ele quer nos dar, para que, diante das crises, nós não entremos em desesperos, mas entremos em vitórias. Então, Isaías teve esta visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Neste tempo de crise, no tempo da morte do rei Uzias, e com esta visão, Isaías viu o seu pecado e viu também o pecado daquela nação. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e todas as vezes que nós temos uma visão do Senhor e podemos ver a sua glória, nós podemos reconhecer muito mais, com mais clareza, o pecado que ainda reside em nós. Isaías, sendo um profeta, ele era o porta-voz de Deus, e ele era usado por Deus para levar mensagens, alertas àquela nação de Israel. Então ele diz que quando ele teve essa visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono, tinham serafins por cima dele. Serafins são seres angelicais. E esses serafins proclamavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins estavam proclamando para Isaías que ali estava a santidade plena diante dele, naquela visão. E ele ainda disse assim, os serafins ainda dizem assim: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então vamos entender melhor esta afirmação, essa declaração dos serafins, naquele momento que Isaías teve aquela visão. A terra estava em crise naquele momento. Havia uma crise moral, havia uma crise econômica, havia uma crise talvez existencial, mas
os serafins, esses seres espirituais que estavam sobre esse Deus Altíssimo, estava dizendo que a glória dele estava toda sobre a terra. Sua glória estava sobre toda a terra. O que é que nós podemos entender disso? Que independente dos momentos que nós estejamos passando, independente das crises que nós estejamos vivenciando, nós temos que ter esta convicção e buscar esta visão de que a glória do Senhor está se manifestando sobre toda a terra. Isso significa que o Senhor tem autoridade e soberania sobre todos os acontecimentos da terra. Mesmo que a terra esteja em trevas, mesmo que o homem ainda esteja cheio de pecado, a sua glória é sempre manifestada sobre toda a terra. Ele tem o controle total de todos os acontecimentos. Então, como as crises são inevitáveis e imprevisíveis, nós temos que não nos amedrontar, mas confiar sempre no nosso Deus. Muitas vezes uma crise vem como uma encruzilhada na nossa vida, não é verdade? Mas nós podemos utilizar este momento de crise para triunfo ou para o nosso fracasso. Fique atento a isso. Como é que você está olhando para esses momentos de crise? Porque muitas vezes os momentos de crise são momentos de oportunidades. E nós vamos poder aproveitar muito mais essas oportunidades nesses momentos, se nós já estivermos sendo preparados pelo Senhor, se nós já estivermos caminhando nessa estrada que nos leva a Cristo, e Ele vai nos dar a sua vida dentro de nós, e junto com a sua vida vem a sua graça, junto com a sua vida vem a sua força, para nós transformarmos esses momentos de crise em momentos de oportunidade. Então Isaías, naquele momento de crise, da morte do rei Uzias, ele olhou para o céu, ele olhou para cima e viu a Deus. Viu a Deus assentado em seu sublime trono. E naquele momento ele recebeu essa mensagem dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nesse momento desta declaração que foi feita a Isaías, ele não teve dúvida da soberania de Deus, ele não teve dúvida da santidade de Deus. E com certeza, os tronos da terra podem ficar vazios, como já morreram muitos reis, muitos governantes, muitos presidentes, mas o trono de Deus sempre estará com a sua presença. Deus sempre estará sentado no seu trono, governando de eternidade em eternidade. E quando ele olhou, Isaías olhou para a sua nação Israel e viu que ao redor daquela nação, todos estavam rendidos ao pecado. Com certeza ele sentiu muita tristeza, mas ele próprio reconheceu também o pecado que ainda habitava nele. E nessa hora um serafim queimou os seus lábios e disse que ele estava liberto de toda a iniquidade e de todo o seu pecado. Esta visão nós precisamos ter do nosso Deus. Esta visão nós precisamos ter do trono de Deus, que está sobre toda a terra. O seu governo está sobre toda a terra. E ele governa de eternidade em eternidade. Então não se desanime. Busque ao Senhor para você enfrentar todos os momentos de crise que ainda estão por vir. Eu te deixo essa mensagem para a sua reflexão e te aguardo no próximo domingo. Até lá!